Olá, eu sou a professora Isabel e meu propósito é acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o hiperfoco. O hiperfoco é um termo mal definido, mas muitas vezes é usado livremente nos discursos, né, com relação aos sintomas da criança com TEA e TDAH. Então, algumas professoras ou família mesmo da criança com TDAH dizem assim, só quer ficar no computador, só quer ficar no computador. E a criança com TEA, às vezes é um objeto, é uma marca, alguma coisa que vá chamar a atenção dessa criança, né? Ela fica ali, e aí os pais, meu Deus, ela não faz nada, ela só fica vidrada naquele carrinho, naquele objeto, certo? Agora eu quero dizer para você que é o seguinte, o hiperfoco, ele acelera a aprendizagem da criança com TDAH ou TEA. Então, você não precisa tirar a criança do hiperfoco. Muitas crianças, autistas especialmente, né, têm interesses intensos. As crianças ficam altamente focadas. E isso já é percebido com pouca idade. Agora, o que a gente pode chamar exatamente de hiperfoco? Você já pensou que o hiperfoco pode ser um presente? Um presente que está ali na sua cara e você não vê? Pois é. Então é isso que eu vou mostrar hoje. O problema não está nessa abundante ou intensa atenção num único objeto. O problema não está aí. O problema é regular isso. Como regular esse foco ou esse hiperfoco extremamente acentuado na criança? O hiperfoco pode ser definido como uma forma, né, intensa de concentração no mesmo assunto, no mesmo jogo, certo? E isso vale para criança com TDAH ou com TEA, porque todo mundo fala, o hiperfoco é autismo. Mas a criança com TDAH, ela também tem hiperfoco. Ela também tem hiperfoco. Então, assim, o hiperfoco é ativado quando você faz algo que é realmente importante para você. Então, se a criança está lá tocando num objeto, mexendo no objeto, observando aquele objeto, é porque aquele objeto realmente é importante para ela. Naquele momento, está, de alguma forma, ajudando, seja no nível de ansiedade ou um desejo imenso, não importa. E o hiperfoco também aparece quando você atua na sua melhor possibilidade. Agora, qual é o problema? É regular esse tempo que essa criança fica e utilizar esse momento, para ampliar outras possibilidades, tá? Então, é isso exatamente que a mediadora faz. A mediadora começa a explorar o hiperfoco, que pode atingir níveis, né, mais alto de atividade cognitiva, ou mesmo um alto grau de concentração para realizar tarefas que geralmente são interessantes. Então, achar que a criança está no hiperfoco e ela está perdendo, não, desde que você consiga mediar essa situação. O que pode ser um hiperfoco? Olha, o hiperfoco não é só, como eu dei os dois exemplos, o guri que gosta de pedra. Não é só isso. Não é um objeto em si, como muitas pessoas pensam. Pode ser música, pode ser livros, pode ser filmes, pode ser personagens, o tipo de letra, o tipo de desenho, números.
ou mesmo uma área específica do conhecimento. O hiperfoco não necessariamente é algo negativo, né? Você pode utilizar isso para mediar. E aí a criança, ela fica com uma sensação, né, positiva de si, ou seja, ela não estava fazendo uma coisa que desagradava os adultos. Ela não está. Porque é muito bom da criança saber, né, que ela está fazendo algo que encorajou o adulto a manter um diálogo sobre o assunto. Lógico, eu sempre que vou mediar uma criança que ela tem um hiperfoco, eu vou estudar o hiperfoco dela. Porque no meu diálogo, ela tem que saber que eu sei do assunto. E às vezes eu sei mais do que ela para provocar, no sentido de ela olhar, né, tentar se comunicar. Então, isso é muito bom. Então, o hiperfoco pode desenvolver várias habilidades, é isso que você tem que compreender, tá? No entanto, também tem os aspectos desagradáveis que são relacionados ao hiperfoco e que muitas vezes é vivenciado pela família ou pela escola, amigos, não é mesmo? Tanto com a criança com TDAH quanto com a criança com TEA. Por exemplo, pode ser muito difícil mesmo conversar com pessoas que têm, que estão hiperfocadas. E eu vou dar um exemplo próprio. Como eu tenho TDAH, o que acontece? Tem hora que eu estou lá trabalhando, e aí as pessoas vêm conversar comigo, mas eu não estou parada, eu estou sempre lendo, porque o meu hiperfoco é leitura de livros. Livros científicos, livros sobre mediação, neurociência, como é que estratégias pedagógicas, e aí eu leio em outros idiomas também. Então eu fico ali, eu fico concentrada. Aí as pessoas chegam na minha sala e dizem, olha, eu preciso conversar isso contigo, preciso conversar isso contigo. E se a pessoa não diz assim, ó, posso conversar contigo agora? Tu pode olhar para mim agora? Se ela não fizer isso, ela vai falar tudo que tem para falar, eu vou falar aham e vou continuar com o meu texto. Isso irrita as pessoas. Então, geralmente, elas já sabem, elas chegam na sala, eu estou lendo, estou fazendo uma coisa, elas perguntam, posso conversar contigo agora? Aí, o que eu faço para regular o meu comportamento? Saio de frente do computador e vou, ou coloco o computador virado, ou o celular virado, ou fecho o livro, para dar atenção especial para essa pessoa que veio falar comigo. Mas que é chato, é chato. Então, isso é desagradável, né? Como também para as nossas crianças, a gente tem que lembrar elas o horário de jantar, o horário de dormir, o horário... Porque isso é chato, né? Então, as mediadoras, elas aprendem a utilizar o hiperfoco da criança com TEA ou com TDAH para favorecer a aquisição de novas habilidades. O cérebro, ele vai, com a mediação, essas redes de preferência, redes neurais, né, de preferências, por isso que ele foca o tempo todo, com a mediação, você vai firmando, certo? Outras redes próximas a essa rede de preferência. Então, a estratégia é realmente usar o hiperfoco para formar novas informações, ampliando o interesse da criança. E aí, eu vou dizer para vocês assim, ó, uma criança que eu avaliei, né? Então, no primeiro dia, ela não falou nada, ficou de boca fechada. Fechada, não falava nada, não me respondia nada, não dizia nada. Mas eu não conhecia essa criança. Depois eu fui perguntar para a mãe qual era o hiperfoco dessa criança em especial. E essa criança, ela adora pedras. Ela adora, ela tem paixão por pedras. Ela tem sempre pedrinha no bolso, pedrinha na mão, fica com a mão com aquela pedrinha.
Então, eu levei para ela essa coleção que eu tenho de pedras, porque eu faço coleção de pedras, tá? Tem várias caixas, essa é uma. E as minhas pedras são pedras muito coloridas, diferentes, certo? Olha aqui que interessante, olha que bonita essa, bem redonda. Olha essa, olha, parece até um ovo. Então, olha, essa aqui é direto de um vulcão, ó. Tá? Olha essa pedra aqui, que ela tem o formato de um coração. Então, o que que eu fiz? Eu levei as minhas pedras coloridas, que são pedras que eu acho, ou que eu ganho, né? Porque as pessoas sabem que eu faço coleção de pedra. Só vou mostrar aqui para vocês. Olha que cor linda é essa. E olha essa. Então, por que que essa criança, esse autista, quem disse que depois ele não pode virar um geólogo? Olha essa aqui, essa pedrinha, olha que linda. Quem disse que ele não pode virar um geólogo, mesmo sendo um autista? O que que impede ele? Então, eu levei as minhas pedras. E aí, nós começamos todo um diálogo sobre classificação. Então, nós classificamos as pedras grandes, as pedras pequenas, as pedras da mesma cor, as pedras que são de tons diferentes, mas basicamente daquela linhagem de cores. Pedras que são pedras que a gente encontra na água, pedras que a gente encontra num vulcão, né? Então, veja bem, olha quanto conhecimento eu tinha para manter um diálogo com uma criança autista. Porque se eu não soubesse nada de pedras, talvez ele nem mais olhasse para mim. Mas eu sei exatamente onde eu peguei aquelas pedras, de onde elas vieram, quem me deu, o que que elas significam. E aí, toda a avaliação dessa criança, mediada, foi feita com o hiperfoco nas pedras. Viram? Gente, não sei se isso tem sentido para você, mas para mim, que sou mediadora cognitiva e tenho uma crença enorme de que a criança com TEA ou com TDAH, elas conseguem regular os seus comportamentos, mesmo quando a gente usa o hiperfoco delas. Por que eu falo isso? Gente, eu tenho 30 anos de experiência na área da educação especial. Eu me formei em educação especial, né? E logo me tornei uma mediadora cognitiva. Então, a mediação cognitiva, ela faz toda a diferença na vida de uma criança. Lá na escola, nós já tivemos vários autistas. Vários. E a gente faz a mediação. Então, a mediação é essa possibilidade dessa criança desenvolver a sua fala ou a sua comunicação, não é mesmo? Uma forma de se comunicar. Por que que muitos pais querem tirar o hiperfoco da criança com TEA, por exemplo? Eu quero dizer que por algum tempo, né, ou muito tempo, vários profissionais orientaram as famílias em tirar a criança do hiperfoco. O que que elas diziam? Ah, tem que tirar. Não pode alimentar esse hiperfoco. Porque senão a criança com TEA só vai querer brincar com esse hiperfoco aí. E não vai avançar. Gente, com as pedras, eu agrupei pedras de 10 em 10, nós aprendemos o sistema decimal. De 10 pedras, eu já fui lá para o material dourado e botei 10 bloquinhos, pequenininho, 10 cubinhos. E fizemos uma relação. Pedra, cubinho, pedra, cubinho, pedra, cubinho, pedra, cubinho. Nós fizemos sequência da pedra menor para a pedra maior. E aí, nós enquadramos nessa sequência 10 pedras. E relacionamos
a pedra 1, a pedra 2, a pedra 3, até a 10. E aí a gente foi lá para o material dourado e fizemos essa quantificação. Então, com as pedras, eu ampliei e o guri ficava ali, vidrado, apaixonado por aquelas pedras. E querendo me explicar. E querendo uma pedra, né? E querendo uma pedra. Então, nós já fomos para a internet e pesquisar sobre as pedras. Que tipo de pedra eu tinha, que tipo de pedra que ele gostava. Imprimimos várias imagens de pedra. Fizemos uma cartolina, várias pedrinhas que a gente achou no pátio de areia da escola. Vocês acham que de tanto trabalhar com essa criança, desse modo, você acha que ela não desenvolveu a linguagem, que ela não interagiu comigo, que ela não olhou para mim? Estão completamente equivocados, porque tudo isso aconteceu. Então, assim, ó, você tem que saber que você não pode escolher o caminho mais difícil para ter uma interação com a criança com TEA. Porque quando você tira ela do hiperfoco, o que acontece? Ela vai ter resistência. Aí você vai insistir. Isso é desrespeitoso. Para nós mediadoras, o hiperfoco é um presente, porque eu não preciso fazer com que ela foque, ela já está focada. Aí o que eu faço? Eu trago a mediação de intencionalidade. Toda a minha mediação é intencional e planejada para corrigir as funções cognitivas da criança. Então, nós não podemos pensar que o hiperfoco é somente um brinquedo, um carrinho, uma roda, tá? Não pode. Por quê? Porque, por exemplo, pode ser caixinhas de som. E aí eu fiz esse material aqui, né? Eram 2 folhas. Uma eu já dei para a criança. Então, eu recortei e fiz 6 cartinhas. E eu vou contar para vocês como eu mediei essas caixinhas do JBL. Olha só, cada professor da escola tem uma caixinha dessa na sala. E ao final do dia, elas trazem todas para o balcão da secretaria. E aí fica aquele balcão cheio. Então, quando ele vai embora, ele fica doidinho pelas caixas. Ele ama as caixas. E então, a gente conversa. Não, amanhã vai ter as caixas de novo na tua sala. Ele fala muitas caixinhas. Então, eu sei que esse é o hiperfoco dele, né? Então, assim, ó, eu levei essa página e perguntei para ele, o que temos nessa página? Você acha que ele não prestou atenção em mim? Lógico que pensou. Depois eu perguntei, quais as cores da caixinha? Quantas vermelhas? Quantas azuis? Olhe o que tem de igual nessas 2 caixinhas. O que tem de igual? O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu não estou mostrando só a caixa. Eu estou detalhando a caixa. E isso eu estou gerando novas informações para esse cérebro, utilizando a rede de preferência. Então, aqui eu já estou comparando, né? E o formato? Como é que é o formato? É o mesmo formato? E essas 2? É o mesmo formato? E essas 2? O que elas têm de diferente? O que elas têm de igual? Eu posso explorar tudo e eu tenho certeza que ele vai querer conversar comigo. E tenho certeza que isso não será estressante. Será um prazer, tá? Qual a diferença entre essas 2 caixinhas quadradas? E entre essas 2 com alça? Qual a caixinha que você gostou mais? Qual delas que você gostou mais?
Aí vamos começar com as transcendências, que é provocar essa rede de preferência, rede neural de preferência. Nós vamos agora começar a cutucar as transcendências. Que você tem uma caixa dessa? Ou parecida? Qual a cor da sua caixinha? Vamos juntar as caixinhas por semelhança. Então, dá para juntar essa com essa por semelhança, essa com essa e essa com essa. Eu mediei esse processo. Agora, nós vamos cortar, aí a gente cortou, né? E vamos fazer um jogo de memória. E aí, nós brincamos do jogo de memória e não falamos mais da caixinha de som, JBL. Nós estávamos, era no jogo de memória. Certo? Então, isso é o que a mediadora faz. Isso não é estressante. Pelo contrário, ativa toda uma rede, né, neural diferente daquela da preferência. Por que mediar a partir do hiperfoco é importante? Olha, sabendo e conhecendo o hiperfoco da criança, você vai conseguir a reciprocidade dela com mais intensidade. E vai ser muito mais fácil você manter uma comunicação com ela. Então, usar o hiperfoco como uma estratégia desenvolve a interação, o olhar e a comunicação. E aí essa comunicação vai ser uma comunicação funcional. Por que investir tanto tempo discutindo, conversando ou investindo no hiperfoco? Olha, eu sempre digo que você tem que separar 5 minutos diários para você observar o seu filho. O que ele faz, como é que ele brinca, qual é a atenção dele. E aí você vai fazer uma lista de coisas que ele gosta, você vai descobrir isso. E a partir disso, então, você vai elaborar as mediações, tá? Tem professoras e familiares que optam pelo caminho mais doloroso, que é tirar a criança do hiperfoco. Mas eu quero te dizer que tem um caminho mais fácil e prazeroso, que é mediar a partir do hiperfoco. Então, quando a criança está no seu hiperfoco, nesse momento você vai iniciar 2 formas de mediação. Para quem verbaliza, você vai fazer as perguntas. Para quem não verbaliza, você vai fazer o solilóquio, que é a técnica especial para crianças que não verbalizam. E como é que eu organizo isso, então? Olha, primeiro, meu filho tem TEA e eu quero mediar ele. Primeira coisa, você vai observar o hiperfoco. E aí você vai pesquisar. No caso do meu aqui, era a caixinha do JBL, então eu pesquisei algumas formas na internet, e o outro eram as pedras. Então, o que eu fiz? Levei de casa um pouco da minha coleção de pedras. Então, eu descobri o hiperfoco, então eu vou pesquisar sobre esse hiperfoco, para saber as informações mais relevantes. Porque quando eu disse assim, olha, essa pedra aqui, redondinha, bem lisa, eu encontrei numa praia. E aí, porque pedra, geralmente a gente encontra junto com outras pedras. Agora, na praia, aqui no Brasil, as praias não têm pedra. Pelo menos aqui no sul, é tudo com areia. Areia fina, areia grossa. Pedra não tem. Não é mesmo? Então, já gerei algo interessante para essa criança com TEA começar a pensar. E depois, né, gente, mediar. Então, a regra é identificar o hiperfoco, pesquisar sobre esse hiperfoco e elaborar a mediação. Espero que vocês tenham gostado e tenha compreendido. Se você não compreendeu, mande uma pergunta para mim, tá bom? Gratidão por vocês estarem comigo agora. Muito obrigada mesmo.
e até o próximo encontro.